O que acontece quando as estrelas mais brilhantes do mundo perdem a luz de suas próprias vidas? A era de ouro de Hollywood pode ter brilhado na tela, mas por trás das câmeras, lendas como Chaplin, Brando e Reynolds sofreram tragédias de partir o coração, as mortes de seus próprios filhos. Fique conosco enquanto revelamos 25 perdas profundamente pessoais que mudaram para sempre as lendas mais brilhantes de Hollywood. Charlie Chaplin. Poucos comediantes fizeram o mundo rir mais do que Charlie Chaplin, mas sua própria vida foi marcada pela tristeza quase tão logo a fama o encontrou. Em 10 de julho de 1919, Norman Spencer Chaplin, de 3 dias, apelidado de O Ratinho, sucumbiu a complicações da prematuridade em uma clínica de Los Angeles. Chaplin tinha apenas 30 anos e havia se casado recentemente com a atriz adolescente Mildred Harris. Testemunhas lembraram o artista andando pelos corredores do hospital em silêncio atordoado. A produção de Sunnyside foi interrompida, e em poucas semanas ele começou a esculpir The Kid, um filme sobre um bebê abandonado resgatado por um vagabundo. Colegas disseram que o coração dolorido do filme veio diretamente da breve vida de Norman, e Chaplin discretamente financiou organizações de caridade para crianças por anos depois. Lou Costello. No auge da mania de Abbott e Costello, o público sintonizou em 4 de novembro de 1943, esperando outro tumultuado programa de rádio, apenas para ouvir a voz trêmula de Lou Costello apresentar Who's on First entre lágrimas. Apenas horas antes, Lou Costello Jr., de 14 meses, tinha escorregado do seu cercadinho e se afogado na piscina do quintal. Costello terminou a transmissão como um memorial e depois desabou. Amigos disseram que o comediante nunca mais foi o mesmo. Ele ganhou peso, se forçou em turnês exaustivas para campanhas de títulos de guerra e manteve um ursinho de pelúcia que tinha sido de Butch em todos os sets. A tragédia também incentivou Costello a arrecadar mais de $1 milhão para a Marcha das Moedas. Determinado, ele disse, a evitar que outros pais sintam o que eu sinto esta noite. Roy Rogers e Dale Evans. O rei dos cowboys da América e a rainha do Oeste estavam em alta quando a sua terceira filha, Robin Elizabeth Rogers, nasceu no dia 26 de agosto de 1950, uma menina pequena com síndrome de Down e um grave defeito cardíaco. Os médicos aconselharam a institucionalização. Roy e Dale a levaram para casa em vez disso, cantando canções de ninar entre os tratamentos de oxigênio. Após a morte de Robin em 24 de agosto de 1952, devido à encefalite por cachumba, o luto do casal se transformou em missão. Dale escreveu o best-seller Anjo Disfarçado, falando com a voz celestial de Robin sobre aceitação. Todos os royalties financiaram o que se tornou a ARC para deficiências de desenvolvimento. Roy disse mais tarde que cada autógrafo que ele assinava carregava o espírito de Robin, porque ela havia ensinado ao cowboy mais durão como amar sem limites, Red Skelton. O palhaço de televisão Red Skelton terminava cada show com "Boa noite e que Deus abençoe", uma bênção forjada na tristeza. Seu xará de 9 anos, Richard Skelton, morreu de leucemia em 10 de maio de 1958, após 16 meses de tratamentos experimentais. Skelton esvaziou suas economias para levar Richard pela Europa, para que ele pudesse ver castelos antes de se tornar um anjo. Quando o funeral do menino foi transmitido no noticiário nacional, a correspondência de fãs inundou. Skelton respondeu a todos os pais que tinham perdido um filho, muitas vezes enviando um palhaço desenhado à mão. Nos esquetes posteriores, ele quebrou o personagem apenas uma vez, levantando os olhos marejados para a plateia no aniversário de Richard antes de enviar um beijo solitário. Anthony Quinn. Rugged Oscar winner. Anthony Quinn experimentou o triunfo em Hollywood cedo, mas a paternidade lhe deu um golpe devastador. Em 15 de março de 1941, Christopher Quinn, de 2 anos, foi até a propriedade ao lado de W.C. Fields, inclinou-se sobre um lago de barcos em miniatura e se afogou. Repórteres descreveram Quinn chegando ao set dias depois, em silêncio, com as bochechas vermelhas de tanto chorar. Fields mandou o lago ser preenchido enquanto Quinn se dedicava ao trabalho de socorro de guerra, canalizando a angústia em uma vitalidade à la Zorba, na tela. Décadas depois, ele admitiu que a morte de Christopher motivava cada busca ávida pela cor da vida, uma dor privada por trás da persona exuberante do ator. Gregory Peck. Para milhões, ele era Atticus Finch. Mas em junho de 1975, o papel de Peck como pai na vida real foi abalado quando Jonathan Peck, 31 anos, jornalista de televisão e ex-fuzileiro naval, morreu por suicídio com uma arma de fogo. Peck estava filmando na França. Ele correu para casa, cancelou projetos e se afastou do público. Amigos disseram que ele revia as conversas entre pai e filho todas as noites, perguntando-se que sinais ele havia perdido. Dentro de um ano, ele se juntou ao Conselho da Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio, organizando discretos eventos de arrecadação de fundos em Beverly Hills e falando sem câmeras para pais em grupos de luto.
Eu já interpretei heróis, ele disse a um grupo. Mas as almas mais corajosas estão sentadas neste círculo. Jennifer Jones, vencedora do Oscar. Jennifer Jones já havia sobrevivido a uma tentativa de suicídio quando o destino deu um cruel eco. No dia 11 de maio de 1976, sua filha de 21 anos, Mary Jennifer Selznick, saltou do telhado do 22º andar de um hotel em Los Angeles enquanto Jones estava no leito de morte de seu próprio pai. O duplo golpe levou a atriz ao isolamento, emergindo apenas para cofundar a fundação Jennifer Jones Simon para a Saúde Mental. Ela discretamente financiou linhas diretas, bolsas de estudo para enfermagem psiquiátrica e o primeiro anúncio de utilidade pública do país feito por uma celebridade, enquadrando a depressão como uma doença, não uma vergonha. Visitantes do Museu Nordon Simon frequentemente a viam olhando para paisagens serenas. Guias sussurravam que ela as pendurava onde as cores favoritas de Mary brilhavam mais intensamente. Marlon Brando. Quando o público conheceu Vito Corleone em O Poderoso Chefão, poucos imaginavam que o ator por trás do mito enfrentaria uma tragédia familiar digna de um drama grego. A filha rebelde de Marlon Brando, Tarita Cheyenne Brando, nasceu no Tahiti em 1970 e cresceu à sombra da fama global do pai. Um terrível acidente de carro em 1989 deixou seu maxilar destruído e seus sonhos de ser modelo apagados. No ano seguinte, seu meio-irmão Christian atirou fatalmente em seu namorado Doug Drollett na propriedade de Brando em Mulholland Drive, gerando manchetes que pareciam nunca terminar. Até 16 de abril de 1995, a jovem de 25 anos, já hospitalizada 2 vezes por tentativas de suicídio, estava vivendo quase em reclusão em Tetiaroa quando se enforcou com um fio de telefone. A polícia local chamou de uma tranquila tarde de Páscoa que se transformou em um ciclone de câmeras. Brando recusou todas as declarações, pedindo apenas privacidade para levar o corpo de Cheyenne para casa. Amigos disseram que a perda aprofundou a desconfiança de Brando, que já tinha há muito tempo, com relação a Hollywood e à imprensa. Ele se recolheu atrás dos portões de sua propriedade, paralisou projetos de atuação por 3 anos e doou silenciosamente para clínicas de saúde mental no Tahiti, insistindo que seu nome não aparecesse nas placas. No set de The Score, em 2001, ele supostamente disse ao co-estrela Robert De Niro: "Eu posso interpretar monstros no filme, mas os monstros reais são as coisas que roubam seus filhos." A frase nunca chegou à tela, mas os membros da equipe disseram que pairou sobre cada cena. Bing Crosby, o crooner que cantou White Christmas, conheceu um inverno da alma, em 11 de dezembro de 1989, quando Lindsay Harry Crosby, seu filho mais novo com a primeira esposa, Dixie Lee, morreu por um tiro auto-infligido em Calabasas, Califórnia. Lindsay, 51, tinha lutado contra o alcoolismo e a depressão. Semanas antes, advogados revelaram que o fundo de petróleo que financiava seu estilo de vida modesto estava falido, desencadeando o que porta-vozes da família chamaram de desespero fatal. Bing já havia enterrado Dixie, que morreu de câncer de ovário em 1952 e enfrentado acusações públicas de educação rígida. A morte de Lindsay e o suicídio de Dennis Crosby, 18 meses depois, forçaram o mais velho Crosby a lidar com a dor geracional. Ele criou uma fundação privada que pagava por internamentos em clínicas de reabilitação para filhos de artistas e começou a terminar entrevistas com um apelo: "Liguem para seus filhos hoje." Quem visitou sua casa em Hillsborough, nos anos 1990, lembra de partituras de hinos no piano e nenhuma luz de Natal. Ele disse que a música agora o fazia pensar em cadeiras vazias. Art Linkletter. O apresentador do simpático programa de televisão House Party ficou devastado em 4 de outubro de 1969, quando Diane Linkletter, de 20 anos, saltou do apartamento no 6º andar, em West Hollywood. A polícia decretou que foi suicídio. Seu pai culpou o LSD, lançando a mais pública cruzada antidrogas dos Estados Unidos. Linkletter realizou uma coletiva de imprensa na manhã seguinte, com a voz trêmula. Ela não era ela mesma. Ela foi assassinada pelas pessoas que vendem alucinógenos. No ano seguinte, ele fez 150 discursos. Gravou o single falado vencedor do Grammy, We Love You, Call Collect, e convenceu legisladores em 5 estados a aumentar as penas para os traficantes de psicodélicos. Jornais históricos do Colorado. Em particular, colegas notaram cartões de apoio adicionados ao seu programa diurno, um recurso para um homem de repente propenso a olhares vazios. Mais tarde, Linkletter financiou a primeira bolsa de estudos da Universidade da Califórnia em Los Angeles em estudos sobre dependência adolescente e transformou o quarto de sua filha em um estudo revestido com cartas de agradecimento manuscritas de pais que disseram que sua campanha salvou seus adolescentes. "Isso não trará Diane de volta", ele escreveu, "mas significa que ela ainda está salvando vidas." Ray Milland. Vencedor do Oscar, Ray Milland passou sua carreira retratando sobreviventes sofisticados. Mas no dia 24 de março de 1981, ele enfrentou uma crise que nenhum roteiro poderia resolver. Daniel Milland, de 41 anos, seu único filho biológico, foi encontrado morto devido a um ferimento auto-infligido por rifle em seu apartamento em West LA.
Os legistas citaram preocupações financeiras e dor crônica após um acidente de carro. Os membros da equipe no último filme para a TV de Millen lembram-se do ator chegando 3 dias após o funeral. Figurino impecável, olhos avermelhados. Entre as cenas, ele se sentava sozinho, desenhando repetidamente a assinatura de Daniel em pedaços de papel. Ele recusou todos os papéis no ano seguinte, ressurgindo apenas para gravar um anúncio de utilidade pública, incentivando os homens a conversarem antes do ponto de ruptura. Quando publicou suas memórias, Wide-Eyed in Babylon, em 1984, a dedicatória dizia simplesmente: para Danny, eternamente em locação. Dean Martin. A calma do Rat Pack quebrou no dia 21 de março de 1987, quando o capitão Jean Paul Dino Martin Jr. desapareceu durante um voo de treinamento da Guarda Aérea Nacional da Califórnia. Equipes de busca encontraram os destroços do F-4 Phantom na montanha San Gorgonio 6 dias depois. O carismático cantor, ator, qualificado para Wimbledon e filho orgulhoso, de 35 anos, morreu instantaneamente. Testemunhas dizem que Dean Martin assistiu a atualizações do radar na base da Força Aérea de Marte, fumando muito em silêncio atônito. Após o funeral, ele cancelou sua residência em Las Vegas, abandonou a turnê de reunião do Rat Pack no meio do show e se recolheu quase em reclusão. Amigos atribuem seu declínio, desde a perda de peso até o aumento dos problemas de saúde, diretamente ao acidente de Dino. Ainda assim, Martin silenciosamente financiou bolsas de estudo para filhos de aviadores militares e insistiu que a mídia não mencionasse suas doações. Voe alto, garoto, brindava a cada Natal, levantando um copo de suco de maçã depois que parou de beber. Jimmy Stewart. O querido homem comum de Hollywood também foi um piloto bombardeiro condecorado da Segunda Guerra Mundial, tornando o dia 8 de junho de 1969 ainda mais amargo. O primeiro-tenente da Marinha, Ronald Walsh McLean, enteado de Stewart de 24 anos, foi morto na província de Quang Tri, no Vietnã, durante uma emboscada. Stewart e a esposa, Gloria, tinham orgulhosamente pregado as barras douradas de Ron na formatura no ano anterior. No funeral militar no Forest Lawn, observadores viram o ator, tantas vezes o herói estoico, tremer visivelmente enquanto a corneta ecoava. Stewart cancelou uma comédia planejada e recusou ofertas de filmes de guerra depois disso, dizendo: heróis de verdade não precisam da minha imitação. Ele passava os fins de semana no hospital VA, em Sepúlveda, lendo cartas para veteranos cegos sob um pseudônimo, e em 1980, secretamente dotou a Bolsa de Estudos Memorial Ron McLean na Escola de Cinema da Universidade do Sul da Califórnia para veteranos que seguiam a cinematografia. James Arness. Por 2 décadas, o xerife Matt Dillon manteve Dodge City seguro em Gunsmoke, mas o ator James Arness não pôde proteger sua filha, Jenny Lee Arness, das batalhas internas. Em 12 de maio de 1975, 10 dias antes do seu 25º aniversário, Jenny morreu de overdose intencional de pílulas para dormir em Malibu, após um rompimento doloroso e lutas contra a depressão. A produção de Gunsmoke parou por uma semana. Os membros do elenco lembraram de Arness parado no set vazio do salão, olhando para as portas de vai-vem. Ele nunca falou publicamente sobre Jenny, mas a equipe notou uma homenagem sutil. O distintivo de marechal, que ele usou na última temporada, tinha suas iniciais gravadas no verso. Fora das câmeras, Arness financiou doações anônimas para a Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio, estipulando que fossem usadas para ações em comunidades rurais, onde cowboys andam sozinhos. Seu filho, Rolf, mais tarde disse que o homem mais durão da televisão passava todo dia 12 de maio caminhando pela costa da Califórnia, sussurrando poemas que Jenny certa vez escreveu sobre o oceano. Kirk Douglas. Quando Kirk Douglas rugiu, "Eu sou o Spartacus", na tela, poucos sabiam das batalhas pessoais que ele enfrentava fora das telas por seu filho mais novo, Eric Anthony Douglas. Carismático e engraçado, Eric ansiava por construir uma carreira no stand-up comedy, mas nunca conseguiu escapar do peso de um sobrenome lendário. Em 6 de julho de 2004, uma empregada encontrou o comediante de 46 anos inconsciente em um apartamento em Manhattan. O médico legista determinou intoxicação aguda por álcool e pílulas prescritas, como uma overdose acidental. Kirk, com 87 anos na época, emitiu uma declaração de 2 linhas e então desapareceu da vista pública por semanas. Amigos dizem que ele continuava ouvindo antigas mensagens de voz em que Eric, frequentemente falando arrastado, implorava: "Diga que tem orgulho de mim, pai." Dentro de um ano, Kirk financiou um estudo da UCLA sobre vício em artistas de segunda geração, insistindo que o relatório fosse dedicado a "você que nunca para de tentar." Michael Douglas mais tarde confidenciou que seu pai começou a finalizar as orações noturnas com o nome de Eric, como se estivesse a colocá-lo para dormir. O mundo lembra-se de Kirk como o gladiador inflexível de Hollywood, mas em momentos de silêncio, o leão lamentava um filhote que não pôde proteger. Paul Newman e Joanne Woodward. Ícone de olhos azuis. Paul Newman acreditava que nenhuma corrida estava verdadeiramente perdida até 20 de novembro de 1978, quando Alan Scott Newman, 28,
foi descoberto sem vida em um hotel em Los Angeles, derrubado por uma mistura letal de álcool, Valium e analgésicos. Oficialmente considerado uma overdose acidental de drogas e álcool, Paul, que interpretou anti-heróis trágicos por décadas, de repente enfrentou uma reviravolta que não poderia reescrever. Ele cancelou filmagens, se isolou em um celeiro em Connecticut e bebia sozinho até o amanhecer. Quando ele emergiu, foi com uma missão. O Centro Scott Newman, uma organização sem fins lucrativos que oferece aulas de educação sobre drogas a escolas em todo o país. Voluntários lembram de Newman ensacando envelopes ele mesmo, murmurando: "Se uma criança ouvir a história de Scott, ele ainda está aqui conosco." Joanne Woodward apoiou o esforço leiloando memorabilia. O vestido de Oscar dela comprou o primeiro projetor do centro. Anos depois, os lucros do molho de salada de Newman financiaram discretamente bolsas para reabilitação juvenil, prova de que a dor de um pai pode temperar a compaixão assim como o vinagre acentua o óleo. Jerry Lewis, gênio do slapstick. Jerry Lewis arrecadou bilhões para as crianças de Jerry, mas o desgosto perseguiu sua própria família. O filho mais novo, Joseph Christopher Lewis, adorava seu pai, mas lutava contra o vício e a falta de moradia. Em 24 de outubro de 2009, com apenas 45 anos, Joseph morreu sozinho em Utah de intoxicação aguda por morfina. Tabloides exploraram relatos de que o comediante estava afastado de Joseph há anos e recusou-se a pagar as despesas do funeral. Membros da equipe no último Teleton de Lewis notaram um novo tremor em sua voz durante a balada de encerramento tradicional, You'll Never Walk Alone. Fora das câmeras, Lewis estabeleceu uma doação discreta que pagava por leitos de desintoxicação em Nevada, nunca associada ao seu nome. Ele disse a um confidente: "Fazer as pessoas rirem é fácil. Perdoar a si mesmo é o encore que não consigo aperfeiçoar." Os fãs ainda citam suas quedas engraçadas, sem saber que cada reverência de palhaço esconde um pai repetindo: "Se ao menos." Frank Sinatra. O presidente do conselho sabia como encher uma sala com som, mas em 16 de março de 2016, a música parou quando Frank Sinatra Jr., em turnê em Daytona Beach, desmaiou devido a uma parada cardíaca aos 72 anos. Sinatra Sr. tinha falecido em 1998, mas a família e os fãs ainda viam o Jr. como o guardião do swing do pai. Nancy Sinatra disse que seu irmão passou a vida vivendo duas carreiras ao mesmo tempo, a dele e a do pai. No memorial, imagens de arquivo mostraram Jr. regendo a orquestra de seu pai, depois abaixando a batuta com um sorriso nostálgico. Tina Sinatra revelou mais tarde que a lista de músicas de seu falecido irmão terminava com My Way, apenas quando o mais velho Sinatra estava presente, um dueto não declarado. Após o falecimento de Jr., o patrimônio Sinatra financiou bolsas de estudos para musicoterapia, marcando-as com a letra "Durma Bem", do tweet de despedida de Nancy. O mundo ouviu outra voz Sinatra silenciar. Mas dentro da família, o eco permanece como um saxofone desaparecendo ao luar. Tony Curtis, galã da tela prateada. Tony Curtis conquistou Hollywood em Quanto Mais Quente Melhor, mas não conseguiu resgatar Nicholas Bernard Curtis, seu filho músico de 23 anos com Leslie Allen. No dia 2 de julho de 1994, Nicholas foi encontrado em Cape Cod, Massachusetts, morto devido a uma convulsão induzida por heroína. A polícia encontrou saquinhos etiquetados com "Pronto para morrer" perto do corpo dele. Uma ironia sombria para um jovem que uma vez improvisou solos de jazz nos bastidores. Tony, já lutando com sua própria sobriedade, disse aos repórteres: "Um pai nunca deveria sobreviver a um filho", antes de se retirar para um estúdio de arte no deserto. Lá, ele pintou uma série de telas abstratas que chamou de Ruído do Nick, redemoinhos tumultuados de ouro de trompete e azul meia-noite. Os lucros estabeleceram a bolsa memorial Nicholas Curtis para jovens artistas lutando contra o vício. Jamie Lee Curtis disse que a morte do irmão despertou nossa família, motivando sua própria jornada para a sobriedade. Assim, uma overdose tornou-se uma paleta para a redenção. Cada pincelada gritando a verdade que Tony queria que Nick tivesse ouvido. Sua vida vale todas as cores nesta tela. Debbie Reynolds, a jovem alegre da América no filme Cantando na Chuva, suportou um final que nenhum roteirista ousaria. Em 27 de dezembro de 2016, sua filha, Carrie Fisher, a própria princesa Leia, morreu aos 60 anos após um grande evento cardíaco durante um voo, complicado por apneia do sono e resíduos de drogas. 24 horas depois, no dia 28 de dezembro, Reynolds sofreu um derrame fatal enquanto planejava o funeral de Carrie. Todd Fisher disse que suas últimas palavras sussurradas foram: "Quero estar com a Carrie." Amigos lembram-se de Debbie segurando fotos de Wishful Drinking, o espetáculo solo de Carrie repetindo: "Ela transformou dor em riso. Como posso fazer menos?" O memorial conjunto tornou-se uma catarse em Hollywood. O tema da Leia tocou ao lado da sequência de dança encharcada de chuva de Debbie, lembrando aos enlutados que alegria e tristeza podem compartilhar a mesma melodia.
Billie Lourd Ford, a filha de Carrie, agora lidera as duas instituições de caridade femininas, chamando-as de o guarda-chuva da minha avó e o sabre de luz da minha mãe. Debbie Reynolds passou uma vida perseguindo os holofotes. No final, ela provou que o amor de mãe pode ofuscar até a morte, saindo de cena para se juntar à sua filha entre as estrelas. Veronica Lake, a sedutora do olhar misterioso deste Gun for Hire, passou o ano de 1943 aprendendo como o glamour pode ser frágil. Durante a filmagem de The Hour Before Dawn, Lake escorregou em um cabo de estúdio, desencadeando um parto repentino. Nas primeiras horas do dia 27 de setembro de 1943, ela deu à luz um menino prematuro, que viveu apenas alguns minutos. A Paramount abafou a tragédia. Os colunistas foram informados de que a atriz estava apenas exausta. Mas o coestrela Franchot Tone mais tarde descreveu Lake sozinha no set de filmagem à noite, olhando para o berço vazio de um cenário de berçário, como se estivesse tentando fazer o filho real voltar. Em casa, o casamento de Lake com o diretor de arte John Detley implodiu. Ela pediu o divórcio semanas após o funeral. Começou a beber muito e brigou publicamente com os produtores. Você não pode iluminar um set o suficiente para afastar aquela sombra, lembrou um cameraman. A perda também mudou sua escolha de papéis. Ela lutou para interpretar enfermeiras de guerra e heroínas azaradas, dizendo que queria histórias sobre mulheres que continuam após o pior acontecer. O mundo lembra o penteado. No espelho do camarim, ela via apenas uma mãe sem filho, Patricia Neal. Vencedora do Oscar, Patricia Neal conquistou a Broadway antes de brilhar em Hollywood em Hood, mas seu maior papel deveria ser em casa em Buckinghamshire, Inglaterra. Em 17 de novembro de 1962, Olivia, com 7 anos, a mais velha de Patricia, com o autor Roald Dahl, morreu de encefalite por sarampo, uma complicação que surgiu enquanto a menina parecia estar se recuperando de uma erupção cutânea comum. Os médicos não puderam fazer nada. Uma vacina ainda estava a 1 ano de distância. Quando Neil ligou para seu agente, sua voz supostamente soava como se viesse do fundo de um poço. Roald transformou a dor em defesa, escrevendo uma famosa carta aberta incentivando os pais a vacinarem, enquanto Patrícia fechou o quarto de Olivia e se jogou no trabalho, filmando Hood apenas alguns meses depois. O elenco e a equipe perceberam que ela recusava piadas sobre sarampo no diálogo e mantinha um medalhão com uma mecha de cabelo de Olivia debaixo da blusa durante as cenas. Em entrevistas, ela falava sobre fé, mas amigos dizem que passava as noites relendo James e o Pêssego Gigante, dedicado a Olivia para se sentir perto da filha. Décadas depois, todos os discursos que Patricia Neal fez para a March of Dimes começavam com as palavras "Para minha Livy", cuja história pode salvar outra criança, Diane Ladd e Bruce Dern. Antes de Laura Dern se tornar um ícone de filmes independentes, seus pais viveram um pesadelo. Seu primeiro filho, Diane Elizabeth Dern, nasceu no dia 27 de novembro de 1960. Uma querubim loira que encantava os visitantes do estúdio no set de Wild River. 18 meses depois, em 18 de maio de 1962, ela se afastou do quintal da família em Beverly Hills e se afogou na piscina enquanto uma empregada atendia o telefone. Bruce correu para casa a tempo de acompanhar a ambulância. Lá chegou de uma sessão de dublagem e encontrou sua entrada cheia de carros de polícia. O casamento do casal se fraturou sob a culpa e a intrusão da imprensa. Bruce mergulhou no método de atuação, canalizando a dor em papéis voláteis. Ladd deixou 3 projetos e recusou sessões de fotos à beira da piscina por anos, mas eles reconstruíram um propósito juntos. Ambos foram voluntários nas aulas de segurança de natação da YMCA, pagando pela instalação de cercas para famílias de baixa renda. Quando Alice não mora mais, aqui rendeu a Ladd uma indicação ao Oscar em 1975, ela dedicou a performance a Minha Primeira Filhinha, que partiu cedo demais, mas me ensinou a sentir tudo. Laura Dern mantém um pingente de anjo em suas estatuetas de premiação, uma participação silenciosa da irmã em cada triunfo da família. Lana Turner. A deusa platinada de Hollywood adorava o melodrama nas telas, mas fora delas, seu coração se partia em silêncio. Em fevereiro de 1949, enquanto estava separada do milionário Henry Topping Jr., Turner entrou em trabalho de parto prematuro em um hospital de Nova York e deu à luz um menino natimorto que ela chamou de John Paul, em homenagem ao apóstolo que consola os enlutados. Os executivos da MGM temiam publicidade negativa e emitiram uma declaração seca citando complicações. Turner voltou às filmagens de Uma Vida Só Sua semanas depois, escondendo pontos de sutura sob vestidos de alta costura. Amigos notaram rebeldias sutis. Ela exigiu luzes em tons quentes para as cenas de mãe e filha. E entre as filmagens, ela crocheteava pequenas mantas, doando-as para a maternidade de Bellevue. 7 anos depois, outra gravidez com o ator Lex Barker terminou com uma filha natimorta. Prova dupla, suspirou Turner, de que nenhum estúdio pode escrever o destino de uma mãe.
Após cada perda, ela agendava doações de sangue em seu aniversário, acreditando que vidas salvas poderiam compensar aquelas que não conseguiu proteger. Os críticos a chamavam de resiliente. Em diários privados, ela escreveu: "Resiliência é apenas um coração partido enfeitado com diamantes." Belle Bennett. A estrela da era do cinema mudo, Belle Bennett, construiu uma carreira interpretando mães dedicadas, mas o destino escreveu um roteiro mais cruel. Enquanto filmava Stella Dallas, em julho de 1925, recebeu a notícia de que seu único filho, William Howard Macy Jr., de 16 anos, havia morrido subitamente devido a complicações de uma apendicite rompida. Os chefes de estúdio ofereceram interromper a produção. Bennett insistiu em terminar, dizendo que o sacrifício materno do papel era agora a coisa mais verdadeira que ela já interpretaria. Membros da equipe lembraram cenas em que o diretor Henry King dizia: "Corta." No entanto, Bennett continuava balançando um berço imaginário, com lágrimas escorrendo pela maquiagem. A colega Lois Moran mais tarde disse que essas tomadas foram deixadas intactas porque nenhuma atriz poderia fingir aquilo. Após a noite de estreia, Bennett estabeleceu uma bolsa de estudos para meninos indigentes do meio-oeste, um reflexo de sua criação no show de circo com Billy. Embora depois fosse estigmatizada, ela encarava cada papel de mãe como uma homenagem, assinando cada carta de fã com a frase: "Abrace seus filhos esta noite. A cortina pode cair sem aviso." Sua estrela na calçada da fama de Hollywood está a poucos metros de uma loja de brinquedos. Uma ironia que os mais velhos dizem que ela acharia poética. De palácios de estúdio a quartos apertados de motel, estas 25 histórias revelam uma verdade que nenhum holofote pode ofuscar. Por trás da fachada cintilante da antiga Hollywood, viviam pais que lamentavam como qualquer outro, traduzindo a perda em arte, caridade e orações sussurradas na hora de dormir, ouvidas apenas pelos fantasmas que carregavam. Seus legados nos lembram que a fama pode brilhar, mas o amor e o luto sempre escrevem a cena final.